Quero trazer uma informação aqui que envolve os Estados Unidos e também Israel. Depois de vários anos de tensão com a Unesco, a porta-voz do Departamento do Estado americano anunciou que Washington vai deixar a agência da ONU. Ela disse hoje o seguinte: a decisão não foi tomada rapidamente. Reflete a preocupação dos Estados Unidos com os crescentes atrasos nos pagamentos das contribuições à Unesco, a necessidade de uma reforma fundamental na organização e o contínuo preconceito contra Israel. A saída dos Estados Unidos deve ser efetivada no dia 31 de dezembro de 2018, de acordo com as normas da própria Unesco. Completa aí o texto. Um pouco depois de Washington, Israel também indicou que vai abandonar a instituição que qualificou como um teatro do absurdo, onde se deforma a história em vez de preservá-la. O embaixador israelense na ONU, Dani Danon, afirmou: entramos em uma nova era das Nações Unidas. Aqui, quando se discriminar Israel, terá que assumir as consequências. Olha, eu vi de perto o que essa porcaria dessa Unesco vermelha faz aí em relação a Israel. Estive em Israel conversando com o governo de Israel. O próprio Brasil votou contra Israel, né? Vamos ver se os Estados Unidos agora puxam a orelha do Brasil, né? Porque, né, se são solidários a Israel, tem que puxar a orelha do ministro aqui das Relações Exteriores. Esse é Aloysio Nunes, esse comunista que se diz do PSDB. Não é comunista mesmo, sempre foi, né? O Aloysio Nunes que não fez nada para que o Brasil votasse contra Israel, negando a própria história de Israel, que está escrito no livro sagrado, na Bíblia. Acredite ou não, né, a questão histórica foi negada pela Unesco em relação a Israel. Então, os Estados Unidos não estão aí para levar desaforo para casa e se posicionando a favor de Israel. Está correta a decisão, na minha avaliação, dos Estados Unidos, e está correta a decisão de Israel. Para que ficar num lugar que só tem gente votando a favor aí da esquerda mundial? Que tipo de discriminação, Joyce, ocorre na Unesco em relação a Israel? Veja bem, há uma discussão na Unesco e houve duas votações em relação a isso. A última definiu o seguinte: Israel não tem mais nenhum tipo de soberania sobre Jerusalém. Jerusalém, que é a cidade santa, Jerusalém, que é a cidade historicamente ligada a Israel, eles retiraram essa soberania do Estado de Israel. E aí textos clássicos bíblicos, por exemplo, como a passagem de Jesus pelo Monte do Templo, que muitas vezes esses textos viraram inclusive filmes, que é aquele trecho que Jesus fica nervoso, fica bravo, que estavam fazendo comércio no Monte do Templo, ele quebra tudo e tal. Então tem que rasgar aquele texto todinho, jogar tudo fora no lixo, né? E pronto. E a questão é que não atinge só Israel, atinge o mundo cristão. Por quê? Atinge diretamente a história cristã que está no texto bíblico. Então votaram contra Israel, contra esse texto, e retirando toda a soberania de Israel em cima da Cidade Santa.